Com as medidas impostas pelo governo americano, a alta do dólar e a alta da inflação no Brasil, a situação econômica do país não vai nada bem. Só não está pior por conta do setor produtivo do agronegócio. Veja essa reportagem. A economia global está em um período de recuperação após os efeitos devastadores da pandemia de Covid-19 e os altos preços de energia e alimentos resultantes de conflitos geopolíticos, que têm desencadeado uma série de problemas mundo afora, sobretudo em países menos desenvolvidos. E isso faz com que a recuperação seja desigual, com algumas regiões crescendo mais rapidamente do que outras, que sofrem severas situações desenfreadas, como ressalta esse consultor de mercado especializado em agronegócio. A gente vem acompanhando aí e nós estamos sentindo que realmente, pós-pandemia, as economias do modo geral vêm tentando se alinhar e se ajustar. Alguns países um pouquinho mais alinhados, outros não, mas a questão toda é que também nesse momento que a gente vive, com esse novo governo americano, ele acaba interferindo um pouco. As safras, elas vêm de certa forma melhorando a produtividade. É o caso do Brasil, esse ano está se saindo melhor do que o ano passado, nós estamos tendo um crescimento de mais de 30 milhões de toneladas de produção, então esse é um ponto positivo. Sobretudo, as taxações, são os impostos internos que não cedem, aumentam, e as despesas vêm aumentando no governo. E isso faz com que acabe gerando inflação. Então nós temos que dar uma sentada, realmente, ajustar a economia, e é o que às vezes se faz, se vende, mas o mercado está sentindo assim não uma firmeza em tudo isso que vem por parte do governo. De acordo com o consultor, as oscilações do dólar também afetam profundamente a economia, tanto em nível global quanto no Brasil. O dólar é a principal moeda de reserva internacional e é amplamente utilizada no comércio global, o que torna suas flutuações relevantes para todos os países. No Brasil, quando o dólar sobe em relação ao real, o custo de importações de produtos aumenta, já que muitos insumos e bens de consumo são adquiridos em dólar. E isso tende a pressionar a inflação interna, pois os produtos como petróleo, alimentos, medicamentos e outros itens essenciais ficam mais caros. Nós não temos muitos dias atrás, a gente viu um câmbio até de 6,25, 6,30, né? Alto, mais alto dos últimos anos aí. Depois ele começou a ceder, mas isso tem influência interna e internacional. Interna, principalmente, porque o mercado não reconhece, não tem uma firmeza certa na economia. Então, ele tem um especulativo em cima do que vai acontecer. E também tem as questões internacionais. Então, isso tudo é reflexo daquilo que vem acontecendo na economia mundial e também na interna nossa. Então, nós precisamos ter mais certeza e mais firmeza. E essas oscilações, elas vão continuar acontecendo. Outro fator relevante que tem afetado diretamente a economia são as guerras em alguns países. A guerra da Ucrânia, por exemplo, continua a ser um fator importante de incerteza, e especialmente no que diz respeito ao fornecimento de energia e matérias-primas. Além disso, as relações comerciais entre grandes economias como os Estados Unidos e a China se tornam tensas, o que pode afetar o comércio global e o fluxo de investimentos. Agora, recentemente, com as negociações, com as conversações que estão acontecendo, talvez de chegar a um denominador e parar com a guerra, a Rússia e a Ucrânia, isso seria fundamental, né? Isso acaba atingindo a dólar, por sua vez petróleo, e Rússia e Estados Unidos são grandes produtores de petróleo, né? Hoje a gente está vendo o petróleo caindo para o terceiro, quarto dia, $69 o barril, está batendo agora. Nós estamos hoje numa estabilidade muito grande. O investidor, ele repensa para fazer qualquer negócio, pela insegurança. Então, o mundo teria um ganho, o Brasil, sem sombra de dúvida, e os próprios países também, né, Rússia e Ucrânia, poderiam ser beneficiadas com uma redução com o término dessa guerra. De acordo com José Gabriel, o Brasil só não está em situações mais complicadas porque o agro desenvolve uma cadeia de exportação superior às demais economias. As exportações brasileiras, elas vêm bem, nós estamos aumentando a produção, a produtividade, mas a verdade é que o mundo, ele consome e ele precisa, né? O mundo ainda tem falta de alimento. Então, tudo aquilo que se produz tem mercado. Então, hoje nós temos um grande problema no Brasil, que são os gargalos
da logística. Isso sim está nos atrapalhando, que nem agora era um momento que a gente poderia aproveitar nessa quebra de braço China, Estados Unidos, onde nós estamos em uma safra já com mais de 50% da soja colhida, e nós poderíamos tomar um pouco mais parte do mercado, mas aí barra nos portos. Nossos portos estão lotados, nós não tivemos ampliação e a safra vem crescendo, a produtividade por hectare vem crescendo, nós temos mais produto e os portos e a armazenagem não acompanham no mesmo ritmo. Então, o país e o produtor acaba perdendo uma fatia em função de não ter esse aproveitamento nesse momento. O consultor lembra também que esse sistema de defesa da economia americana pouco impacta no Brasil, principalmente porque os maiores competidores dos Estados Unidos são os países asiáticos. Acredito assim que, sinceramente, para o Brasil, eu acredito que não vai ter muito efeito não, tá? Talvez até a gente possa se beneficiar, porque nós somos um exportador de commodity. Então nós temos uma matéria-prima e vamos para o caso da soja. Na soja somos o líder de produção mundial, segundo lugar vem os Estados Unidos e depois a Argentina, né? Você vê que a China produz ao redor de 20, 22 milhões de toneladas de soja. Então eu não vejo, de um modo geral, algum item ou algum produto ou outro pode ter alguma interferência momentânea, mas isso não vai se alastrar por muito tempo não. De um modo geral, não vejo problema. Para países pequenos, Brasil, aqui não será uma interferência negativa não. Eu acho que nós podemos ter benefício ainda em cima disso. Segundo ele, o maior problema do Brasil está no sistema político desenvolvido pelo governo. O país tem uma das melhores arrecadações, porém, quando comparado com a Argentina, por exemplo, se percebe o contraste, onde um país de menor poder aquisitivo desenvolve políticas para baixar a inflação e o Brasil desenvolve políticas que só aumentam a inflação. Você tem uma arrecadação, você está aumentando a arrecadação, que é o caso do Brasil, porém está gastando mais. E talvez não bem gasto. Nós temos que ter esse dinheiro, ele tem que voltar para o produtivo. Então esse é o grande problema. A Argentina está fazendo o dever de casa, cortou despesa, está cortando, está ajustando toda a economia e está valorizando o seu produto. E é isso que nós precisamos. Mesmo assim, o consultor está otimista. O agronegócio continua sendo uma das principais forças da economia brasileira, com exportações robustas de produtos como soja, carne e café. E a super safra desse ano poderá fazer com que baixe os preços para o consumidor. Sempre que tu tem uma oferta, né, a tendência é você baixar o preço, porque você tem produto para vender, então é normal acontecer isso. Mas a questão toda essa é uma conjuntura, rever tarifas, custos, impostos, né? Nós temos uma logística mais eficiente, nós tivemos um aumento nos fretes muito elevado agora, exatamente por questão logística. Então isso que acaba acontecendo, ninguém ganha, nem governo, nem produtor, todos saem perdendo. Então nós temos que fazer o dever de casa. Para se ter ideia do potencial econômico do agronegócio, na região do Mato Piba, os números mostram uma realidade diferente nos municípios produtores de grãos, com destaques superiores a municípios que não produzem. Nós devemos ter o maior ano de produção, deve ser um recorde, tá, de produção. O que vem ocorrendo, nós temos alguns pontos isolados aí, em questão de falta de chuva no mês de fevereiro, impressionante, meio localizado. E agora também, nos últimos 10, 15 dias, nós estamos tendo uma intensidade de chuva muito grande em certas regiões, onde já começa a ter soja deteriorada, então baixando a produtividade. Mas no contexto geral, nós acreditamos que o tempo normalize, melhor daqui para frente, e nós ainda vamos chegar numa super safra, recorde de produção e produtividade. O especialista ressalta ainda que uma das soluções para a economia voltar a crescer, sobretudo em municípios onde há forte desigualdade social, seria investimentos em políticas públicas desenvolvidas para a produção. Felizmente no Maranhão hoje já está acontecendo, né, pela força do empresário, né, do produtor, do agropecuarista, que vem fazendo e vem subindo, a gente vem dizer assim, em relação a São Luís, né, abrindo novas áreas, novas fronteiras. Nós temos sol, né, temos um porto, então tem que buscar as alternativas sim, né, dentro daquilo, para que traga o desenvolvimento e para que cada família, para cada chefe de família possa
ter um salário condizente e possa sustentar sua família. De acordo com José Gabriel, Balsas, por exemplo, é referência em desenvolvimento graças ao setor produtivo do agro. Se pega Balsas como exemplo e pode pegar Tasso Fragoso, Mangabeira, Riachão, os municípios que estão inseridos no agro, você vê a diferença. Ele cresce, ele dá oportunidade. Então isso é importante.